Bom dia, graça e paz aos santos e fiéis em Cristo, amém, irmãos? Meus irmãos, hoje damos ainda continuidade a essa série de mensagens na carta de Paulo aos Colossenses. Nos últimos 2 domingos, nós meditamos sobre a supremacia de Cristo sendo proclamada sobre diversos aspectos. Hoje nós iniciamos uma nova etapa dentro dessa série, aonde nós veremos a supremacia de Cristo sendo defendida. Agora pela manhã, defendida contra os falsos mestres, e à noite veremos defendida contra a falsa religião. E diante disso, eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, onde faremos a leitura a partir do versículo 24. Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Amém? Todos acharam? Diz assim: Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu povo, que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar a vocês plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A ele que quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo um homem perfeito em Cristo. Para isso me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes, porque embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados mediante a fé no Espírito de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou em Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Amém, irmãos? Essa é a palavra de Deus para nós hoje. E oramos para que o Senhor fale aos nossos corações, nos fortalecendo, firmando a nossa fé nesse Senhor, que é o Senhor sobre todas as coisas, Jesus Cristo. Amém?
Vamos lá. Deixa eu beber um pouco de água. Uma leitura um pouco extensa, irmãos, admito, mas necessária para que a gente tenha uma compreensão do tema que nós iremos abordar na manhã de hoje. Como eu disse, o tema da nossa mensagem hoje é a supremacia de Cristo defendida contra os falsos mestres. E se você prestar bem atenção, são apenas 2 versículos, dentre todos esses que nós lemos, são apenas 2 versículos que Paulo realmente fala ali dos falsos mestres. Em todo o resto, ele enfatiza coisas essenciais da fé cristã que nós vamos meditar. E isso, irmãos, é importante, até mesmo para a gente entender como deve ser a nossa defesa. Nós não precisamos ser tão treinados nas armas do inimigo, mas precisamos estar bem treinados nas armas que Deus já nos entregou. Precisamos conhecer firmemente a nossa fé, firmemente os fundamentos da nossa fé. E então poderemos caminhar com segurança, resistindo a todo e qualquer ataque ao cristianismo. Então, eu queria começar no primeiro tópico, destacando as marcas de um verdadeiro ministro do Evangelho. Já que iremos falar dos falsos mestres, acho interessante a gente começar destacando as verdadeiras marcas de um ministro do Evangelho. Os primeiros 8 versículos que nós lemos, nós encontramos o apóstolo Paulo falando a respeito de si mesmo, falando a respeito do seu próprio ministério. Mas o que Paulo faz aqui não é se orgulhar do fruto do seu trabalho, não é expor o seu ego, como se ele tivesse com o ego inflamado e orgulhoso de tudo que ele tem feito. Não estamos diante de um tipo de homem que está fazendo uma espécie de autopromoção. Não é isso que a gente encontra aqui. Na verdade, nós estamos diante do retrato de um homem cuja vida é marcada pelo serviço a Cristo e pelo serviço à Igreja de Cristo. É isso o que Paulo mostra nesses 8 versículos. E ao fazer isso, Paulo nos fornece aqui 2 elementos importantes. Porque olhando para o exemplo da vida e do ministério de Paulo, nós, por um lado, temos meios para avaliar o que é de fato ser um ministro do Evangelho. E temos como objetivo, por exemplo, seguir essas marcas, alcançar essas marcas. Mas, por outro lado, o que Paulo faz aqui, as coisas que ele elenca no seu ministério, nos ajudam também a discernir os verdadeiros dos falsos ministros do Evangelho. Então, eu queria te convidar a olhar algumas dessas marcas que Paulo aponta aqui no nosso texto. Sendo a primeira delas, o testemunho fiel das aflições de Cristo. Veja o que ele diz no capítulo 1, versículo 24. Ele diz: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Paulo começa falando de uma alegria em sofrimento. Mas a gente sabe que Paulo não é um masoquista, ele não tem alegria no sofrimento em si. E ele explica o sentido dessa alegria no decorrer do versículo. Ele diz: completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, em favor da igreja. E a questão é, afinal de contas, do que Paulo está falando aqui? Como é que ele completa no corpo dele o que resta das aflições de Cristo em favor da igreja? Essa é uma pergunta importante. E eu queria começar respondendo ela dizendo sobre aquilo que Paulo não está falando aqui. Paulo não está dizendo que a obra de Cristo foi, em algum sentido, insuficiente. Paulo não está dizendo que a obra de Cristo precisa, de alguma forma, ser completada para a nossa salvação. Não é disso que Paulo está falando. Quando Paulo fala em completar as aflições de Cristo em seu próprio corpo, ele está falando de um testemunho a respeito de Cristo, testemunhado em sua própria vida. A obra de Cristo foi completa, irmãos, suficiente
e plenamente eficaz para a nossa salvação. Não precisa ser completada. Mas há um sentido, e é nesse sentido que Paulo ele começa a dizer aqui. Completada em que sentido? Completada por meio do testemunho que é necessário ser dado àqueles que não viram Cristo ser crucificado. Em outras palavras, as pessoas não viram Cristo na cruz. Muitas pessoas não viram Cristo na cruz. Muitas pessoas não conhecem, não ouviram a mensagem de Cristo. Então, como é que elas verão o amor sacrificial de Cristo? Por meio de homens fiéis, dos apóstolos, dos missionários, dos evangelistas e de todo cristão que testemunha com a sua própria vida as aflições de Cristo. Olhando para as aflições de Cristo, nos servos de Cristo, elas verão, então, as aflições de Cristo. Estou sendo claro? É olhando para Cristo. Elas não viram o amor sacrificial de Cristo na cruz, mas olhando para o amor sacrificial dos servos de Cristo, elas podem ter uma amostra do que é o amor sacrificial de Jesus. Por que esse missionário deixa a sua família e vem para esse país? Por que esse missionário está aqui sujeito a todo tipo de sofrimento e angústia? Por que ele está sujeito a essas aflições? E aí, olhando para esses missionários que entregam as suas vidas para levar o amor de Cristo, eles podem contemplar também o amor de Cristo por elas. É nesse sentido que Paulo fala: completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo. É por meio do testemunho fiel. É por meio do testemunho fiel. O apóstolo Paulo, irmãos, e na verdade todos os outros apóstolos, entendiam que é um privilégio não apenas crer em Cristo, mas também o sofrer por causa de Cristo. E por isso, lá em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 10, ele diz: trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Veja o apóstolo Paulo. Todas as aflições que ele passou, né, naufrágios, chicotadas, perseguições. Nesse momento, o apóstolo Paulo está preso, irmãos, enquanto escreve essa carta. Ele está preso, sentenciado à morte. Mas é disso que estamos falando aqui. Eles consideram um privilégio não apenas o crer em Cristo, mas também o sofrer. E essa é a primeira marca que a gente precisa destacar. Testemunhas fiéis das aflições de Cristo. A segunda, irmãos, a gente encontra do versículo 25 ao 27, a pregação fiel do Evangelho de Cristo. Veja o que ele diz no versículo 25. Dela me tornei ministro, de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhe plenamente a palavra de Deus. A segunda marca de um verdadeiro ministro do Evangelho é justamente essa: a pregação fiel do Evangelho de Jesus Cristo. E Paulo se identifica como no versículo? Ele diz que ele é um ministro. A palavra que ele usa aqui é diáconos, ou seja, ele é um servo de Cristo, mas é também um servo da igreja. O que significa dizer que ele é servo de Cristo, mas é também servo dos servos de Cristo, servo da igreja. É assim que Paulo se identifica. E como servo, Paulo tem uma missão, Paulo tem um trabalho, Paulo tem uma responsabilidade que foi confiada a ele por Deus, que é justamente ensinar todo o conhecimento de Deus, ensinar toda a palavra de Deus aos seus conservos, aos outros servos de Cristo, à igreja. Apresentar plenamente a palavra de Deus, que é Jesus Cristo, ou como ele diz, Cristo em vós, a esperança da glória. E isso é impressionante,
Porque o que Paulo fala aqui, irmãos, vai além do que qualquer um de nós poderia imaginar. Cristo não apenas se revelou a nós, Deus não apenas se revelou a nós e não apenas habita entre nós, mas ele diz, habita em nós. E isso, irmãos, ninguém poderia imaginar. Nenhuma outra religião no mundo apresenta uma riqueza e uma maravilha tão profunda quanto essa. Cristo em nós, a esperança da glória. Era a responsabilidade de Paulo, como servo de Cristo e servo da igreja, anunciar essa preciosa verdade. Mas não apenas isso. A terceira marca de um verdadeiro ministro do Evangelho é um pastoreio fiel das ovelhas de Cristo. Ele diz isso no versículo 28. Olha o que ele diz. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito a Deus. A terceira marca de um verdadeiro ministério é justamente essa: a fidelidade no pastoreio. E em que consiste essa fidelidade no pastoreio? Consiste nesse precioso objetivo de apresentar todo homem perfeito a Deus. Não necessariamente torná-los mais ricos, não necessariamente torná-los mais prósperos, não necessariamente fazer com que as suas famílias sejam famílias ideais, prósperas em saúde, em felicidade conjugal, em qualquer outro tipo de coisa, mas necessariamente perfeitos em Cristo. Essa é a prioridade do ministério de Paulo e de todos os ministérios daqueles que verdadeiramente são fiéis a Cristo. Apresentar todo homem perfeito a Cristo. A palavra perfeito aqui, irmãos, não fala de sem pecado, mas fala de maturidade, fala de crescimento no caráter e na pessoa de Jesus. Agora, como alcançar isso? Paulo elenca 3 formas: proclamando Cristo, advertindo aos irmãos sobre os perigos na caminhada cristã, e por fim, ele fala sobre conduzi-los a um crescimento na sabedoria a respeito de Cristo. São essas 3 marcas: anunciar Cristo, advertir a respeito dos perigos e ensinar toda a sabedoria de Deus. Toda a Escritura, irmãos. Porque toda a Escritura aponta para Cristo, fala de Cristo e manifesta Cristo. Então não poderia ser de outra forma. A fidelidade no pastoreio é uma fidelidade que anuncia Cristo em todas essas formas. Mas vejam, por fim, em último lugar, a fidelidade nos objetivos, como essa última marca do ministério de Paulo. Ele diz no versículo 29, por isso eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Quero que vocês saibam que estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos que não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno conhecimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, mais uma vez, a saber, Cristo. Paulo, ele tem alguns objetivos, e mais uma vez, não é prosperidade financeira, não é prosperidade conjugal, não é saúde, não é plena felicidade em outras coisas, mas essencialmente o crescimento, a maturidade em Cristo Jesus. E ele diz que ele se esforça nisso, que ele luta para que os crentes alcancem essa plenitude de conhecimento, essa maturidade, essa perfeição em Cristo. Ele luta e se esforça. 2 vezes Paulo diz, estou lutando, estou me esforçando. Mas vejam que ele diz, logo no versículo 29, que toda luta e todo esforço dele são dependentes do poder de Deus operando em sua vida. Trata-se de uma poderosa dependência.
E não há como algum ministério ser bem-sucedido sem ter essa poderosa dependência. Se existe alguma força bem-sucedida em Paulo, algum esforço bem-sucedido em Paulo, se o ministério de Paulo é bem-sucedido de alguma forma, não se deve tanto à força e o empenho de Paulo, mas o poder de Deus operando com eficácia na vida de Paulo, para que o esforço de Paulo seja eficiente em prol da igreja. É a eficiência de Deus operando em Paulo, tornando Paulo eficiente em todos os seus esforços em favor da igreja. Uma dependência de Deus. E não poderia ser de outra forma. Porque as coisas que Paulo busca, vejam, são essencialmente espirituais. Ele fala de fortalecimento espiritual, amor fraternal e pleno conhecimento da pessoa de Cristo. Todas as outras coisas, irmãos, outras pessoas podem até oferecer, mas essas coisas são impossíveis de serem alcançadas se não for pelo pleno poder de Deus, operando através dos ministros, por meio dos ministros, e operando também naqueles que estão ouvindo. Apresentá-los perfeitamente em Cristo, perfeitos na fé, perfeitos no amor, perfeitos na esperança, perfeitos no conhecimento da pessoa e obra de Cristo. Não tem como nós alcançarmos esse tipo de perfeição se não for através do poder de Deus operando em nós e por meio de nós. Talvez seja por isso que os falsos mestres oferecem todas as coisas possíveis, menos essas coisas. Porque não tem como oferecer essas coisas se não confiar plenamente em Cristo. Não tem como oferecer essas coisas se Cristo não for de alguma forma prioridade em nossas vidas. Eles oferecem aquilo que eles têm, e tudo que eles têm é nada, pois negam a Cristo naquilo que pregam e naquilo que vivem. Por isso não podem oferecer nada além disso. E por isso, os que os ouvem não podem esperar nada além disso. Porque a sua vida e as suas obras negam Cristo. A sua mensagem também nega Cristo. Agora, como eu disse antes, olhar para essas marcas de Paulo, a sua fidelidade no sofrimento, a sua fidelidade na pregação, a sua fidelidade no serviço, a sua fidelidade nos seus objetivos a serem alcançados, tudo isso se coloca diante de nós como uma meta a ser alcançada, uma meta a ser buscada por todos nós. Mas também serve para estabelecer o contraste entre aqueles que são os verdadeiros ministros do Evangelho e aqueles que são os falsos ministros do Evangelho. Nos versículos 4 e 8 do versículo 2, Paulo vai elencar pelo menos três marcas desses falsos ministros do Evangelho. Me acompanhem, por favor. Versículo 4 e versículo 8 do capítulo 2. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos aparentemente convincentes. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Eu lhes digo isso mais uma vez, versículo 4, para que ninguém os engane com argumentos aparentemente convincentes. Em versículo 8, tenham cuidado para que ninguém vos escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam em tradições humanas e nos princípios elementares e não em Cristo. Quais são, então, irmãos, as três marcas que Paulo evidencia aqui nesses falsos profetas, falsos mestres? Em primeiro lugar, o ensino de argumentos convincentes em detrimento ao Evangelho de Cristo.
Paulo, irmãos, fala de um tipo de argumento que é sofisticado, que é elegante, que atrai a nossa atenção, mas que no fim é um tipo de argumento enganoso. A palavra que Paulo usa aqui no grego é pifanologia. E qual é o sentido dessa palavra? Pense em um advogado. Pense no poder de argumentação de um advogado, na eloquência que ele utiliza para convencer o júri da inocência de um réu. E pense que, dependendo da sua eloquência, ele é capaz de libertar um réu, mesmo que este réu seja culpado. Não porque os seus argumentos eram necessariamente verdadeiros, mas porque eles eram aparentemente convincentes. E é disso que Paulo está falando. Os falsos mestres, eles têm um poder de argumentação aparentemente convincente, que atrai, que seduz, mas é um argumento enganoso, é falacioso e não está fundamentado em Cristo. No versículo 8, ele fala um pouco mais. Ele diz, ele chama de filosofias vãs e enganosas, e mais uma vez, em detrimento do evangelho de Cristo. Trata-se de um tipo de conhecimento não fundamentado em Cristo, que não recebeu a iluminação do Espírito de Deus. São formas de pensar, formas de agir, fundamentadas e estruturadas a partir da lógica dos homens, e não em Cristo. Filosofias humanas, ideologias humanas, fundamentadas em raciocínios de homens, mas sem a iluminação do Espírito de Deus. Ele usa uma expressão um pouco difícil de explicar, ele fala em princípios elementares do mundo. Não há um consenso exatamente sobre o que sejam os princípios elementares do mundo. Mas há uma ideia, geralmente aceita pelos teólogos, de que Paulo está falando aqui de um tipo de crença, né? E isso faz todo sentido dentro do contexto. Um tipo de crença que acredita que os astros, que as estrelas, que os planetas exercem algum tipo de poder sobre os homens. Então, esses seriam os princípios elementares do mundo, exercendo algum tipo de poder sobre os homens. Mas Paulo diz mais uma vez, esse é um tipo de conhecimento que nasceu no coração do homem, nos pensamentos do homem, e não em Deus. E qual é então a terceira marca? É o produto disso. Se Paulo prega o verdadeiro evangelho, o evangelho fundamentado em Cristo, para levar os cristãos à perfeição em Cristo, à liberdade em Cristo, à fé, ao amor e à esperança que se fundamentam em Cristo, esse tipo de ensinamento tem apenas um único resultado: a escravidão. É isso que ele fala no versículo 8. Não permitam. Tenham cuidado, melhor dizendo, para que ninguém os escravize. Tenham cuidado para que ninguém os escravize. Esse é o fruto desse tipo de conhecimento. Sequestro e escravidão. Sequestro e escravidão ao erro. A palavra que Paulo usa aqui, ela tem esse sentido, de sequestrar alguém para submeter essa pessoa à escravidão. É disso que Paulo está falando. Esses pensamentos, esses falsos mestres, têm essa finalidade, nos sequestrar e nos colocar mais uma vez sobre a escravidão. Qual é então a resposta que a igreja deve dar diante de tudo isso? Como nós devemos responder diante desses falsos ensinamentos? Como nós devemos reagir diante desses pensamentos de homens e não de Cristo? Paulo oferece uma única resposta: firmeza. Firmeza. Precisamos permanecer firmes em Cristo. Tudo que Paulo vai falar, do versículo 5 do capítulo 2 até o versículo 14 do versículo 2, é para que eu e você tenhamos firmeza em Cristo Jesus. E ele vai fazer isso de duas formas. Primeiro, fundamentando essa firmeza
naquilo que sabemos sobre Cristo. E depois fundamentando essa firmeza naquilo que somos em Cristo. Então, veja o que ele diz no versículo 5 do capítulo 2. Porque, embora esteja fisicamente ausente, estou presente com vocês em espírito e alegro-me em ver como estão vivendo, em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando em gratidão. Nesses versículos, Paulo oferece aqui pelo menos 3 imagens de como deve ser a nossa firmeza. Paulo fala em ordem e firmeza em primeiro lugar, no versículo de número 5. Essas duas palavras, irmãos, ordem e firme, eram palavras típicas de um contexto militar. Eram palavras usadas no meio do exército. Paulo está dizendo que a igreja deveria permanecer coesa e unida, enfileirada como um exército, sobre as ordens do seu supremo comandante. Paulo está dizendo que a igreja deveria manter a sua posição firme, mesmo que ela esteja sob ataque. É disso que Paulo fala aqui, quando ele fala em ordem e firmeza. Uma igreja firme nos conhecimentos de Cristo, firme sob as orientações de Jesus Cristo como seu supremo comandante. Uma igreja que não recua, mesmo quando está sob ataque. A primeira figura que Paulo utiliza é essa, a de um exército. A segunda figura que Paulo utiliza é a figura de um peregrino. Ele diz, no versículo de número 6, ele fala de uma igreja que vive em Cristo. Né? Mas a palavra ali, mais precisamente, é andar em Cristo, ou andar ao redor de Cristo. E assim ele compara a igreja como um peregrino que segue fielmente as ordens do seu guia, que segue fielmente e firmemente as orientações do seu guia. E aqui estamos falando de Jesus Cristo. Pense na igreja como um exército sob a liderança do seu comandante, mas pense também na igreja como um peregrino que segue fielmente as ordens de Jesus Cristo, o seu guia. Paulo fala ainda em outras duas figuras. Paulo diz que nós devemos estar enraizados. Né? Paulo nos compara a uma árvore firme, mas também nos compara a um edifício edificado sobre um firme fundamento, que também é Jesus Cristo. Então somos um exército, somos peregrinos seguindo o nosso líder, mas também somos como árvores profundamente enraizadas. Não somos como a palha que o vento espalha, nem tampouco somos como um prédio construído sobre areia, mas construídos e firmados sobre uma rocha inabalável chamada Jesus Cristo. É sobre esse fundamento que a igreja deve permanecer. Não somos um tipo de exército que recua diante do ataque. Não somos como a palha que o vento espalha. Não estamos construídos sobre qualquer tipo de fundamento, mas um fundamento verdadeiramente sólido, ao qual nós podemos nos agarrar, inabalável. Estamos firmados em Cristo, e em Cristo devemos continuar firmados. É aqui que Paulo chega. Como reagir diante dos falsos ensinamentos? Como reagir diante dos falsos mestres? Como reagir diante das tribulações e das aflições que podem nos alcançar? Permaneçam firmes, firmes em Cristo. Não recuem, não titubeiem. Permaneçam firmes, pois firme é o nosso fundamento. Não somos, irmãos, um exército que recua. Não somos peregrinos perdidos em nossa jornada. Não somos como a palha que o vento espalha, nenhuma casa construída na areia. Em Cristo estamos firmes, não recuamos e não titubeamos. É disso que Paulo está falando nesses versículos. Agora eu te pergunto,
Como é que você permanece firme? Porque não basta eu chegar aqui e dizer, fiquem firmes, permaneçam firmes, não recuem, não titubeiem. E você vai falar, tá bom, David, mas quando você sair daqui e todas essas coisas vierem sobre você, cadê esse fundamento? Cadê essa base? Cadê esse chão firme onde você pode pisar sem escorregar? Cadê essa rocha que te protege dos ventos mais fortes? Ou do mar mais furioso? É disso que Paulo vai falar agora. Ele vai estabelecer para a gente tudo aquilo que a gente precisa saber sobre Cristo e tudo aquilo que a gente precisa saber sobre quem nós somos em Cristo. Você precisa ter isso muito claro em sua mente. Quem Cristo é. Quem Cristo é. Esse é o fundamento. Quem Cristo é. Agora, em segundo lugar, quem você é em Cristo Jesus. São essas coisas que vão te dar esse firme fundamento. Paulo começa a explicar para a gente, então, quem Cristo é. E a primeira coisa que ele diz, no versículo 9 do capítulo 2, é: Cristo é Deus em sua plenitude. Cristo é Deus em sua plenitude. Ele diz no versículo 9, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Já falamos várias vezes, eu vou repetir. Os falsos mestres distorciam a pessoa e a obra de Jesus Cristo, diminuíam. Diziam que ele não era plenamente Deus, não era plenamente homem. Diziam que a sua obra não era suficiente para nos salvar, que precisávamos de outras coisas, de outros intermediários, recorrer a anjos, recorrer à circuncisão e recorrer a muitas outras coisas e misticismos, por aí adiante. Não reconheciam a supremacia de Cristo. Eles diziam que a plenitude de Deus, por exemplo, estava espalhada em diversas emanações, em diversos eons, como eles diziam, entre os anjos. Mas vejam o que Paulo vem dizendo desde o capítulo 1. Cristo é superior aos anjos. E em Cristo habita toda a plenitude de Deus, mas não habita de uma maneira temporária e circunstancial, habita permanentemente, pois ele é o dono da casa. Habita nele permanentemente e de forma plena. Todos os seus atributos, todo o seu poder, toda a sua força estão em Cristo de maneira plena. Pois como ele diz, Cristo é Deus em sua plenitude. Jesus era Deus perfeito e é Deus perfeito e absoluto. A sua firmeza está aí, em crer nisso, que Jesus Cristo é Deus em sua plenitude. Se não estiver aí, não estará em lugar algum. Se não estiver aí, o castelo vai cair. O castelo vai cair. William Hendrickson diz o seguinte a respeito disso. Ele diz, dado que toda a plenitude da essência de Deus está concentrada em Cristo, uma vez que toda a plenitude de Deus está centrada na pessoa de Cristo, não existe nada que justifique nenhuma necessidade de buscar em outro lugar ajuda, salvação ou perfeição espiritual. Se toda a plenitude de Deus está em Cristo, por que recorrer às outras coisas? Por que confiar em outras coisas? Por que titubear entre outros deuses? Entre outras formas de pensamento que não estão fundamentadas em Cristo? Não faz sentido, pois em Cristo está toda a plenitude. Em Cristo nós possuímos a fonte da qual flui a corrente das bênçãos que podem satisfazer, ele diz, qualquer necessidade que tenhamos, seja nessa vida ou na vindoura. Ou como dissemos no último sermão, Cristo é suficiente. Suficiente para nos conduzir a Deus, suficiente para nos salvar, suficiente para nos redimir, para nos libertar, para nos santificar. Cristo é suficiente para todas as coisas. Podemos olhar para Ele e confiar nele.
E seremos bem-sucedidos se fizermos isso, se olharmos para Ele e somente para Ele. Pois é nele que habita toda a plenitude de Deus. Não há por que olhar para outro lugar. Não há por que olhar em outra direção. Olhe somente para Cristo. Ele é o autor e consumador da sua fé. Ele é o Senhor da criação. Ele é o Senhor da igreja. Ele tem autoridade acima dos anjos e de qualquer outro tipo de autoridade. Aliás, é isso que Paulo vai falar logo em seguida. Cristo é Senhor sobre todas as coisas. Aí está também o seu fundamento. Ele é Deus e é Senhor sobre todas as coisas. Vejam o que ele diz no versículo 10. E por estarem nele, que é o cabeça de quê? De todo poder e autoridade. Jesus é o cabeça de todo poder, autoridade. Então não pense em você, como dizem os maniqueístas, que Deus está de um lado lutando contra o diabo, em pé de igualdade. Isso é heresia. Não é isso que a Bíblia mostra. Não existe uma luta entre Deus e o diabo, como se Deus pudesse a qualquer momento perder. A luta pode existir entre nós, mas Deus é soberano, Ele tem todo o poder, toda a autoridade, Ele é o Senhor supremo do universo, sobre todas as coisas. Não há briga aqui. Ele resolve tudo com o poder da sua palavra. Veja que firme fundamento. Não há ninguém que possa se opor a Deus. Não há ninguém, nenhuma força, nenhuma autoridade que possa se opor ao poder de Deus em Cristo Jesus. Pois, mais uma vez, em Cristo habita toda a plenitude de Deus. Confie nele. Estejam firmes nele. Pois ele é o Senhor da criação, da igreja. Ele é o Senhor de todas as coisas. A gente precisa se agarrar a essa verdade. Essa é a primeira parte. Saber quem Cristo é. Isso precisa estar muito bem resolvido dentro de nós. E aí entramos então no segundo aspecto. Sabendo quem Cristo é, precisamos realmente saber quem nós somos em Cristo. O que Cristo fez em nós e por nós. E é isso que ele fala a partir do versículo 10. Ele diz ainda mais uma vez, por estarem nele, vocês receberam o quê? A plenitude. Ora, se em Cristo habita toda a plenitude e Cristo está em nós está também toda a plenitude. Nós fomos aperfeiçoados em Cristo. É disso que o texto começa a nos falar. Ele fala primeiro ali de uma circuncisão, né? Versículo 11, ele fala sobre uma circuncisão, mas não uma circuncisão que os homens podem produzir. Entre os judeus havia essa prática, né, de fazer a circuncisão dos homens, dos meninos. Mas vejam que é uma prática externa ao homem. Só que quando a gente já viu que os problemas do homem são enraizados dentro dele, em seu coração, de forma que é necessário que aconteça uma transformação interna, que nenhum tipo de religiosidade pode produzir, mas Cristo pode. Através do poder do Espírito Santo, Cristo não apenas pode, mas ele fez isso em nós. Uma circuncisão em nossos lábios, mas também uma circuncisão no nosso coração. Mudando o nosso caráter, mudando a nossa disposição. Antes, amávamos as trevas. Agora, odiamos as trevas e amamos a Deus por meio do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Essa transformação, irmãos, mais uma vez, os falsos mestres não podem oferecer. Uma teologia equivocada não pode oferecer. Apenas Cristo oferece. E ele fez isso por nós. Ele fala aqui, ó, nele nós fomos. Não é seremos. Essa obra já aconteceu no coração de todos aqueles que verdadeiramente creem em Cristo Jesus. E fazem dele não apenas Salvador, mas também Senhor de suas vidas.
nele vocês foram circuncidados. John Stott vai falar aqui que é uma obra realizada de forma definitiva e completa. Fomos circuncidados. Deus operou de forma definitiva essa obra em nós. E aqui, irmãos, não há cirurgia que possa desfazer isso. Graças a Deus. Estamos firmes. Vejam a segunda coisa que ele diz no versículo 12. Melhor, a terceira. Somos pessoas vivificadas. Houve uma cirurgia no nosso coração. Fomos circuncidados em Cristo Jesus. Mas vejam que em Cristo nós recebemos também nova vida. Ele fala no versículo 12. Fomos ressuscitados. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mortos para Deus. Mas vejam que ele diz, em Cristo nós fomos ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Estamos ligados a Cristo por meio do batismo. Assim como Cristo morreu, nós também morremos. Mas assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Essa é a preciosa verdade. Estamos vivos em Cristo Jesus. Ele diz no versículo 13, não no futuro, mas no passado. Deus os vivificou juntamente com Cristo. Isso já aconteceu em nós. Para a glória de Deus. Deus nos vivificou. Morremos com Ele e ressuscitamos com Ele. Mas não apenas isso. Deus não nos ressuscitou para vivermos uma vida debaixo do pecado. Deus não nos ressuscitou para vivermos com essa dívida, mas Ele também nos perdoou. Olha o que diz o versículo 13. Ele nos perdoou todas as transgressões, cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenança e que nos era contrária. Havia um costume, irmãos, naquela época, de pegar a dívida de uma pessoa, escrever ela à mão e basicamente fazer um reconhecimento de firma. Né? A pessoa reconhecia, essas são as minhas dívidas. E essas dívidas, às vezes, eram penduradas para conhecimento de todos. Leis novas eram penduradas, decretos novos eram pendurados no madeiro, para que todos pudessem tomar conhecimento. O que Paulo diz aqui é que Cristo pegou essas mesmas dívidas que eram nossas, ele rasgou elas e pendurou no madeiro, como quem diz, todas essas dívidas estão perdoadas, todas essas dívidas estão canceladas, não há mais culpa, não há mais dívida, vocês estão livres de culpa diante de Deus. Não existe mais documento algum, é disso que Paulo está falando, aonde constem as acusações contra você. Esse documento não existe, podem procurar. Mas ele foi rasgado e cravado na cruz de Cristo. Na cruz, Jesus bradou, tetelestai, está consumado, acabou. Acabou. A última coisa que Paulo diz, então, é que em Cristo, eu e você, somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Por quê, irmãos? Porque ele diz no versículo 15, ele despojou os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre ele na cruz. Despojar era praticamente retirar todas as armaduras, todas as armas desse inimigo. E o texto está dizendo isso. Jesus fez isso na cruz. Jesus despojou os nossos inimigos na cruz do Calvário. O pecado, a morte e o diabo, e o mundo e todos os seus poderes foram despojados na cruz do Calvário. Na cruz, Jesus triunfou sobre esses inimigos. E com ele, a igreja também triunfa. Eu queria terminar essa mensagem trazendo isso à sua memória. Vejam que a mensagem fala sobre os falsos mestres, mas a gente falou dos falsos mestres em apenas 2 versículos.
Por quê? Porque mais importante é importante conhecê-los, sim, mas é importante que você saiba quem é o seu fundamento e aonde está o seu fundamento. Uma boa defesa começa por conhecer as suas próprias armas. E é isso que Paulo faz nesse texto. Vejam quem são os verdadeiros ministros de Cristo. Vejam quem são os verdadeiros ministros do Evangelho. E a partir daí você começa a diferenciar. Mas veja também quem é Cristo e quem você é em Cristo. Cristo é tudo isso que nós vimos aqui. É tudo isso que nós estamos vendo. Ele é o Senhor do universo, o Senhor da criação, o Senhor da igreja. Nele habita toda a plenitude da divindade. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é Deus. E ele fez todas essas coisas maravilhosas por nós. Ele nos transportou do reino das trevas para o seu reino, o reino da luz. Nos libertou, nos redimiu, nos salvou, derrotou os nossos inimigos, subjugou todos eles. Esse é o nosso fundamento. E esses somos nós. Salvos, libertos, redimidos, transformados, santos, aperfeiçoados em Cristo. Não esqueça quem Cristo é, mas não esqueça também quem você é em Cristo. Quando vierem os ataques, lembre-se desses firmes fundamentos. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai nosso, queremos te agradecer, Senhor, baseado em tudo que acabamos de ler em sua palavra. Sabemos, ó Deus, que neste mundo vivemos aflições, tribulações, angústias. E, ó Deus, como nos ensina a sua palavra, queremos, ó Deus, saber passar por elas com perseverança e com alegria. Mas, ó Deus, sabemos que para isso precisamos estar firmes em Ti, firmes nesse fundamento sólido e inabalável que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim, ó Deus, te pedimos que o Senhor firme a nossa fé. Firme, ó Deus, os nossos passos nessa rocha. Firme, ó Deus, os nossos olhos em Ti, para que não nos desviemos, para que não olhemos, ó Deus, para essas falsas ideias, falsas religiões, mas olhando para Ti, prossigamos firmes, ó Deus, para o alvo, para o prêmio da nossa salvação. Ó Deus, que não sejamos seduzidos por palavras belas e encantadoras, que no fundo são enganosas, mas que o nosso amor e a nossa devoção esteja na sua palavra revelada a nós. Ó Deus, firma o nosso coração, firma a nossa fé, que eu e os meus irmãos sejamos sim cristãos inabaláveis, um exército que não recua, uma árvore firme e enraizada, alicerçados em Cristo e somente em Cristo. E assim, ó Deus, nos ajude a viver nesse mundo de trevas, sem sermos destruídos, sem sermos dizimados. Mas, ó Deus, olhamos para Cristo nosso Senhor. E, na verdade, sabemos que em Cristo já somos mais do que vencedores. Ó Deus, que nenhum de nós se esqueça disso. Que nenhum de nós se esqueça quem é o Senhor. O Senhor é Deus. O Senhor é o nosso Salvador. E em Ti nós estamos e em Ti nós confiamos. Assim oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.